Olá, sejam muito bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias, tenho 43 anos, sou pardo, cabelo preto, estatura mediana e estou trajando uma calça jeans e camisa preta. A nossa sala de aula é um estúdio de televisão e eu estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. Hoje, pessoal, nós vamos revisar o conteúdo Períodos Econômicos na fase colonial do Brasil. E a gente já começa a aula de hoje com uma pergunta do Léo. Fala, Léo, qual é a tua pergunta? Professor, quais foram as principais atividades econômicas desenvolvidas no período colonial do Brasil? Muito bem! Para a gente trabalhar essas atividades econômicas que foram desenvolvidas no período colonial, é interessante a gente fazer uma retrospectiva do que rolou aqui no Brasil. Olha só, apesar dele ter perguntado sobre a fase colonial, é importante marcar que antes mesmo da colonização do Brasil, lá no pré-colonial, nós tivemos a exploração do pau-brasil. Então você vê nessa faixa verde mais clarinha aqui, você está vendo exatamente a área de ocorrência do pau-brasil, que foi muito explorada no pré-colonial, de 1500 a 1530, quando os portugueses ainda não tinham decidido colonizar efetivamente o Brasil. Depois, quando começa a colonização, aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter a montagem de toda aquela economia açucareira. Os caras vão montar engenhos de açúcar e a gente vai ter uma fase que é essa fase açucareira no período colonial. Você consegue ver isso claramente aí, ó, na faixa em verde escuro, ok? Beleza? Bom, o açúcar teve o seu momento de auge, de apogeu, mas quando chega lá no século XVII, o açúcar entra em decadência por alguns fatores, né? Nós temos a concorrência com o açúcar antilhano produzido pelos holandeses, nós temos a questão da crise econômica na Europa, e isso vai fazendo com que haja uma crise nessa economia açucareira. Justamente nesse momento, quando a economia açucareira está em crise, lá no final do século XVII, caminhando para o início do XVIII, nós temos a descoberta do ouro na região mineradora. E aí você vai ver toda essa faixa vermelha, essa faixa amarela, aí você vai ver uma faixa amarela que é a faixa da mineração, né, das áreas onde houve a exploração desse ouro. E aí você tem toda uma mudança que vai acontecer do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste por conta dessa questão da mineração, beleza? Inclusive a própria capital do Brasil vai ser transferida de Salvador para o Rio de Janeiro na segunda metade do século XVIII, porque faz mais sentido a capital ser ali no Sudeste, porque o eixo econômico foi transferido para ali. Aqui no mapa também, você está vendo na área vermelha, você está vendo aqui na região amazônica uma outra economia que vai ser desenvolvida na fase colonial, que é o quê? A exploração das drogas do sertão. E as drogas do sertão, todo mundo sabe que não são aquelas drogas, né, que todo mundo fica ali, né, aquelas drogas ilícitas que a gente combate nos dias de hoje. São as chamadas especiarias amazônicas, canela, salsa-parrilha, urucum, coisas que naquela época tinham um valor econômico e que eram exploradas utilizando a mão de obra indígena dentro de várias formas de recrutamento, como os descimentos, os resgates e as guerras justas, que eram utilizados aqui para explorar essa mão de obra indígena e extrair as drogas do sertão, beleza? Então, basicamente, nós vamos ter essas atividades econômicas acontecendo. Tem outras também, né? Tem a questão também do tabaco, tem outras acontecendo, mas essas são as principais que vão ali permear esse período colonial brasileiro. Show de bola? Tranquilo? Agora que a gente já fez essa retrospectiva, agora a gente consegue começar a resolver as questões. Vamos nessa? Vamos para a nossa primeira questão? Olha só, a primeira questão diz: no Brasil colonial, uma determinada atividade gerou maior articulação entre regiões distantes, ampliou a intervenção regulamentadora da metrópole. O que seria essa ampliação da intervenção regulamentadora da metrópole? A metrópole mais perto. A metrópole estabelecendo maior intervenção. A metrópole dizendo, ó, vai funcionar desse jeito aqui, cobrando mais impostos, criando mais mecanismos para poder fiscalizar, né? Então isso, quando a gente fala de intervenção regulamentadora da metrópole, a gente está falando disso, beleza? Vamos voltar, olha só. E deu origem a uma sociedade diferenciada, caracterizada pela vida urbana, aumento da mestiçagem e do número de alforrias e por uma notável produção cultural. Trata-se
Vamos lá, será que a pecuária lá no Nordeste, ela vai gerar essa vida urbana? Não, né, mano? Se eu tô falando de pecuária, né, esses caras estão lá cuidando de gado, isso vai potencializar a vida urbana desse pessoal? Não, né? As plantations de tabaco e algodão no Nordeste, será que isso potencializa também vida urbana? Isso potencializa a produção cultural? Também não, né? O pessoal tá lá plantando, o pessoal tá lá na agroexportação, o pessoal tá lá nas áreas rurais fazendo isso. A coleta das drogas do sertão, meu amigo, piorou, né? Piorou, porque tu imagina, o cara tá lá coletando as drogas do sertão no meio da floresta amazônica, tu acha que isso vai potencializar a vida urbana desse pessoal? Claro que não, né, mano? Volta pra cá, vamos lá. As missões jesuíticas no sul. Esses missionários, eles ficam fazendo o quê? Catequizando os indígenas, fundando aldeamentos missionários, né? É isso que vai potencializar vida urbana, produção cultural? Não, né? O que vai potencializar? A extração do ouro. É isso, meus amigos. A extração do ouro na região das Minas Gerais é que vai potencializar essa produção cultural. A gente vai ter lá aquelas obras todas que ficaram, aquelas cidades históricas, né? As obras do Aleijadinho, aquelas igrejas decoradas em ouro. A gente vai ter uma sociedade diferenciada, porque agora você tem essa característica mais urbana dessa sociedade mineradora, a possibilidade de número maior de alforrias. Tudo isso está acontecendo nessa sociedade mineradora que é mais dinâmica. Ela traz esse diferencial em relação à sociedade açucareira, que caracterizou o período colonial até então. Show de bola? Tranquilo? Então essa é a nossa letra. Vamos para a nossa próxima questão. Olha só, a próxima questão diz: a descoberta de ouro no Brasil do século XVII provocou, entre outros, o que a descoberta do ouro provocou? Será que isso formou núcleos populacionais no interior da colônia e o pagamento por Portugal de parte das dívidas com a Inglaterra? Essa aqui tá interessante, hein? Tá interessante. O fim da economia agrícola monocultora e a clara diferenciação em relação às áreas de colonização espanhola na América. Será que terminou a economia monocultora? Não. A agricultura continua existindo, a economia açucareira continua existindo, mesmo depois da descoberta do ouro, ok? O início do extrativismo na colônia e a exploração dos metais nobres brasileiros por multinacionais inglesas e norte-americanas? Ainda não, né, mano? Esse negócio é depois, tá? Depois que vai ter essa postura mais entreguista na nossa história. Próxima. O desenvolvimento de ampla produção agrícola na região das minas e a autossuficiência alimentar das áreas mineradoras. Mano, essa daqui é a pior que tem. Por quê? Na região mineradora, o pessoal não tinha essa autossuficiência. Pelo contrário, faltava tudo, né? Então, o alimento, no início, foi super crítico, né? O que a galera passou ali no início da mineração. Houve, inclusive, uma integração econômica de outras áreas da colônia que foram abastecer a região mineradora, porque eles não eram autossuficientes, não tinha essa grande produção agrícola, beleza? Vamos para a próxima. A implantação de vasta rede de transportes na região das minas e o rápido escoamento do ouro na direção dos portos do Nordeste. Mano, cadê a geografia, hein? Cadê a geografia, meu amigo? Minas Gerais, mano, não é Nordeste, fala sério, mano. Então, o que sobrou pra gente? Sobrou pra gente a letra A mesmo, a formação de núcleos populacionais no interior da colônia e o pagamento por Portugal de parte das dívidas com a Inglaterra. E aí, isso é muito interessante marcar. Olha pra mim aqui, Portugal foi se endividando até o tucupi com a Inglaterra, dentre outras coisas também por causa do Tratado de Methuen, que meteu Portugal numa fria. O Tratado de Panos e Vinhos, a balança comercial de Portugal ficou desfavorável, Portugal foi se endividando com a Inglaterra e Portugal usou o ouro do Brasil para pagar uma parte da dívida que ele tinha com a Inglaterra. Então, o ouro do Brasil foi parar na Inglaterra. Por isso tem aquela frase, né? Que o ouro deixou buracos no Brasil, deixou igrejas em Portugal e deixou fábricas lá na Inglaterra. Show de bola? Então, é isso, essa relação. Vamos para a próxima? Olha só, a próxima diz: no que se refere à faixa escura leste, é correto afirmar que a ocupação e povoamento dessa faixa, aí a gente precisa do mapa, não é isso? Olha só, bora ver o mapa? Olha só, olha o mapa, você tem aqui no mapa uma faixa escura que você tá vendo aqui no leste, tá? Na parte leste do mapa, você tá vendo toda essa faixa escura que você tá vendo aí, é isso que a gente quer tratar nesse momento. Você tem um processo, né, de avanço colonizador nessa faixa escura, ali começa no litoral e vai se estendendo mais para o interior da colônia. E aí, olhando para essa faixa escura, a gente precisa então identificar o quê? Vamos voltar para a questão? Olha só, a questão vai dizer o seguinte: é correto afirmar que a ocupação e o povoamento dessa faixa
ocorrem desde a vinda das expedições exploratórias no litoral e ligam-se à exploração econômica do pau-brasil? Não. Olha para o mapa de novo, ó. Toda essa faixa escura que você está vendo aí, ela não é um processo do pré-colonial, tá? Você está vendo já núcleos povoadores, o avanço da colonização portuguesa. No pré-colonial, na exploração do pau-brasil, eles não estabeleceram esse projeto colonizador. Eles estavam vindo só para explorar o pau-brasil, ok? Beleza? Vamos para a próxima. A próxima diz: tem início em meados do século XVIII, associam-se ao sucesso das capitanias do Nordeste e no Sudeste? Não. Século XVIII tá longe demais. A colonização começou no século XVI e a gente sabe que as capitanias hereditárias fracassaram, tá bom? Fracassaram. E aí o que acontece? O que acontece é que vem a próxima, vem desde a época colonial e expressam a ligação econômica em relação aos centros mundiais do capitalismo desde sua formação. É da época colonial esse processo colonizador nessa faixa aí? Sim. Por que eles se expressam e se ligam com os centros mundiais do capitalismo desde a sua formação? Vou já te dizer por quê. Essa aqui tá bonita pra gente. Resultam da invasão do litoral pelos imigrantes europeus? E associam-se à desestruturação econômica do feudalismo? Não, né? Imigrantes europeus é bem depois. Essa questão do feudalismo é outra discussão, se aqui é sistema feudal, não é. A próxima tem origem econômica na indústria açucareira e ligam-se à integração gradativa do índio e do negro à sociedade brasileira. O índio e o negro foram integrados à sociedade brasileira? Mano, o que é isso, mano? Sem condições, né? Então, o que sobrou pra gente? Vem desde a época colonial e expressam a ligação econômica em relação aos centros mundiais do capitalismo desde a sua formação. Por quê? Porque o Brasil, ele vai ser esse agroexportador. O que a gente vai exportar para o mercado externo? O açúcar. O açúcar era conhecido como ouro branco. Ele era altamente valorizado nessa época. Dava lucro, havia uma grande lucratividade, né, do açúcar nessa época colonial. Então, a gente vai acabar se ligando economicamente aos centros mundiais do capitalismo. A gente acaba sendo esse país agroexportador, essa colônia agroexportadora que vai interligar esses centros. Por quê? Porque o açúcar vai sair daqui transportado por quem? Transportado por quem? Pelos holandeses, né? A gente vai chamar aqui de holandeses. Tecnicamente, tem muita coisa para ver sobre essa questão do termo holandeses, tá? Mas vamos chamar aqui de holandeses para facilitar didaticamente. E aí, esses holandeses vão fazer o transporte do açúcar. Eles vão fazer o transporte do açúcar, eles vão fazer o refino do açúcar e eles vão fazer a comercialização do açúcar. E a parte de Portugal vai ser o quê? Vai ser produzir esse açúcar. Então é uma parceria, né, entre holandeses e portugueses nesse negócio açucareiro. E nessa parceria a gente vai ver essa interligação dessa colônia chamada Brasil com os mercados consumidores desse produto que é altamente valorizado nesse momento lá na Europa. Então é nesse sentido que a gente tem esse processo acontecendo e isso foi uma das características do nosso processo colonizador aqui no Brasil. Essa montagem de plantations, né? Caracterizadas pelo latifúndio, pela monocultura e pelo uso da mão de obra escrava, justamente para que essa produção pudesse ser exportada. Essa vai ser a nossa linha a partir do momento que a colonização portuguesa começa no Brasil. Esse vai ser o projeto que vai ser implementado aqui no Brasil. Beleza? Show de bola? Gente, na aula de hoje a gente viu a revisão sobre os períodos econômicos da história do Brasil na fase colonial. E esse assunto é um assunto importante para o vestibular da UEA. Continue ligado na gente, baixa o aplicativo do Preveste UEA, se você não baixou ainda, baixa no seu celular o aplicativo, acompanha lá os exercícios, as aulas, tudo que tem ali disponível para você. Continua seguindo a gente nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade, porque agora é reta final, rumo ao sucesso, rumo à aprovação. Um super abraço para todo mundo, obrigado pela sua companhia em mais essa aula e vamos que vamos, vamos nessa, até a próxima, tchau, tchau!